Amados, mês da família, Dia das Mães, eu poderia trazer hoje aqui uma palavra voltada a isso. No entanto, amados, nós temos assumido assim um compromisso de trazer uma série de mensagens expositivas baseadas na carta de João, a carta de Apocalipse, o Apocalipse de João, às 7 igrejas da Ásia. Existe um benefício muito grande, tá bom, viu? Tá bom, só vira um pouquinho para mim aqui. Existe um benefício muito grande quando nós assumimos isso, é porque o pastor não tem tanto trabalho em estar procurando um texto para trabalhar com a igreja. O trabalho maior seja, de fato, a preparação, mas como a gente escolhe ali um livro para se trabalhar, uma série de textos para se trabalhar, aquilo que cai, nós oramos a Deus e a gente trabalha em cima daquilo. Então, para que nós não venhamos perder essa sequência, nós iremos hoje trazer a última mensagem da série As 7 Igrejas do Apocalipse, ok? Nós iremos concluir hoje. E eu quero convidar os amados a abrir as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e nós iremos ler do versículo 14 ao versículo 22. A mensagem de hoje ela tem por título: Tem alguém batendo na porta, tá? Você pode falar isso para o irmão que está do teu lado? Tem alguém batendo na porta, olha lá quem é. Tem alguém batendo na porta. Você está ouvindo esse alguém bater na porta? É isso que a gente vai falar nessa noite. Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao verso 22. Todos acharam? Amém? Amém mesmo? Capítulo 3, verso 14. Ok. Nos diz assim o texto da palavra de Deus. E ao anjo da igreja, em Laodiceia, escreve: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio e nem quente, eu estou pronto para vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu estou rico e adquiri riquezas, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és um miserável, que é digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eu dou-lhe, porém, um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir as suas vergonhas, ou melhor, a sua nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pai, mais uma vez, Senhor, te louvamos, te exaltamos e agradecemos assim pela tua palavra, ó Pai, que nos fortalece, que nos ilumina, que nos guia, que o Senhor possa nos iluminar, Senhor, nesse instante, para que nós venhamos ter uma compreensão, ó Deus, maior das Sagradas Escrituras e que essa palavra, Senhor, nos auxilie em nossa caminhada cristã. Nós reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos, Deus, a nossa fabilidade, mas também reconhecemos a tua soberania, a tua força, o teu poder, o teu amor e o teu cuidado, ó Deus, em nos corrigir naquilo que for necessário. Portanto, que o Senhor Deus possa ter assim liberdade para agir na vida de cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, a cidade de Laodiceia, ela foi fundada no ano de 250 a.C. Quem fundou a cidade de Laodiceia foi um general chamado Etíoco Epifânio. Etíoco Epifânio foi o mesmo general que invadiu Jerusalém quando
Alexandre o Grande morreu, ele era um dos generais de Alexandre o Grande. Então, após a morte de Alexandre o Grande, o seu império ele foi dividido para os seus generais, e Antíoco Epifânio foi aquele que conquistou a região de Jerusalém, a região ali do Oriente Médio, né, onde se encontra Jerusalém e aquelas cidades circunvizinhas, de forma que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, no grego koiné, exatamente por causa dessa influência macedônica trazida por Antíoco Epifânio naquela região. E ele também conquistou essa região da Turquia, que na época das igrejas da Ásia, conhecida como a Ásia Menor. Tá? Ali havia as 7 igrejas, que nós já falamos, 6 primeiras, e hoje vamos concluir com a 7ª, que é a igreja de Laodiceia. Laodiceia ficava por volta de 180 quilômetros da cidade de Esmirna. E o seu nome, irmãos, é interessante que a cidade ela já existia, mas ela foi destruída e reconstruída. E nesse ato de reconstrução, Antíoco Epifânio, em homenagem à sua esposa, que se chamava Laodice, ele colocou o nome da cidade de Laodiceia. Nos tempos do Império Romano, a cidade de Laodiceia era uma das cidades mais bem localizadas. E essa localização da cidade favoreceu o seu desenvolvimento. Ou seja, Laodiceia era uma cidade extremamente rica. É uma cidade que se tornou extremamente próspera. As chamadas estradas romanas, que foram construídas por causa da chamada Pax Romana, ou Pais Romana, favoreceu o crescimento dessa cidade. Ela era tão rica, irmãos, que no ano de 60 depois de Cristo, houve um terremoto naquela cidade que destruiu ela completamente. E aí o que é que acontece? Nero envia recursos para ajudar na reconstrução da cidade, e os governantes da cidade dizem para Nero: nós não precisamos do dinheiro do império, nós a reconstruiremos com os nossos próprios recursos. E assim eles fizeram. Alguns historiadores vão dizer que é exatamente nesse período em que a cidade de Laodiceia está sendo reconstruída, é que a carta de Paulo, a carta de João, a carta de Apocalipse, é enviada para essa igreja. Havia, amados, em Laodiceia, um comércio muito forte. O comércio da cidade, o dinheiro da cidade, ele era voltado ali em relação ao comércio. Haviam bancos na cidade. Imagina, naquele tempo, já existiam bancos, existiam fábricas de tecidos. Esses tecidos eram confeccionados em roupas também na cidade de Laodiceia. Alguns historiadores vão fazer uma comparação, né? Hoje, se você, quem gosta aí dessa parte de moda e for fazer uma pesquisa, vão dizer que o centro da moda hoje no mundo é Paris, né? Naquela época era a cidade de Laodiceia, porque ela mesma produzia o seu linho, ela mesma produzia as vestes, e ali ela distribuía para toda aquela região. Então, Laodiceia era ali, de fato, o centro da moda da época. E não só o centro da moda da época. Laodiceia tinha também uma tradição na medicina. Havia em Laodiceia uma escola de oftalmologia. Algumas pessoas vão dizer que tratados oftalmológicos que foram instituídos na cidade de Laodiceia, nessa escola de oftalmologia em Laodiceia, chegou a ser utilizado até no ano 700 depois de Cristo. Então, para a medicina da época, Laodiceia também era um centro muito importante. Laodiceia produzia medicamentos, produzia colírio, exatamente por causa dessa escola de medicina, essa escola de oftalmologia que tinha naquela cidade. Mas a gente percebe, irmãos, que por causa de todas essas características que aquela cidade tinha, era uma cidade que de fato prosperava. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não era só a cidade que era próspera. A igreja de Laodiceia também era uma igreja muito próspera. Era uma igreja que refletia exatamente a prosperidade que a cidade tinha. A carta que eles receberam do apóstolo Paulo foi a carta mais lamentável de todas as 7 igrejas que havia ali na região da Ásia Menor. Cristo,
estava observando aquilo que aquela igreja não podia ver. Cristo conseguia identificar aquilo que aquelas pessoas em si mesmo não conseguiam identificar. A cidade era uma cidade extremamente rica. E por causa da sua riqueza, aquela cidade se tornou uma cidade completamente arrogante. O grande problema, irmãos, é que a cidade acabava refletindo também no dia a dia da igreja. Porque os membros da igreja também eram prósperos. Os membros da igreja também tinham condições financeiras. E por causa disso, muitos deles se tornaram arrogantes. Muitos deles se viam maior do que as outras pessoas. Se viam mais ricos do que as outras pessoas. E achavam que não precisavam de nada. Cristo se achava do lado de fora daquela igreja. E a insatisfação de Deus para com aquela igreja, para com aqueles irmãos, é tamanho que o texto vai nos dizer que gerou em Deus ânsia de vômito por causa daquela igreja. Jesus disse à igreja de Laodiceia que ela deveria se arrepender da sua mornidão espiritual, porque ele já não suportava. Ela não era quente, ela não era fria, ela era morna. Ela ficava em cima do muro. Ela era uma igreja completamente estagnada. Era uma igreja que não via a intenção de crescimento, a intenção de recepção de novos membros. E Deus então chama a atenção daquela igreja exatamente por causa da sua postura diante da sua missão naquele local. Então ele diz: porque você não é quente e porque você não é fria, por causa disso vomitar-te-ei da minha boca. A falta de amor, amados, a falta da fé genuína, a falta do reconhecimento do sacrifício de Cristo, a falta de fervor espiritual, a associação que aquela igreja tinha com o mundo, exatamente por causa da influência financeira que ela tinha, gerava repúdio por parte de Deus. E então nós chegamos aqui no verso 15 e no verso 16, e a gente vai compreender, amados, que as obras de Laodiceia geraram ânsia de vômito em Deus, geraram náuseas em Deus. Eu sei de tudo que você faz, que você não é frio e nem quente, desejaria que fosse um ou outro. Jesus diz isso. Era melhor que você fosse frio do que você está na condição que você se encontra. O ideal é que você fosse quente, que você fosse uma igreja fervorosa, que você fosse uma igreja que lutava pelo evangelho, que você fosse uma igreja que evangelizava, que você fosse uma igreja que se preocupava com os necessitados, que você fosse uma igreja que se preocupava com o próximo, que você fosse uma igreja que se preocupava com o crescimento do evangelho, que se preocupasse com a manutenção do evangelho. Mas é melhor que você não fosse igreja, porque nessa condição que você se encontra, vomitar-te-ei da minha boca. Eu sei de tudo que você faz. Você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, vomitarei você da minha boca. A água morna, amados, apontava para um problema espiritual. Não é quente e nem frio. E aí há um motivo para Jesus utilizar essa metáfora. Primeiro, não havia fonte de águas na cidade de Laodiceia. Não havia rios em Laodiceia, não havia nascentes em Laodiceia. E como é que esse povo bebia água? A água vinha, amados, de uma cidade vizinha, chamada Hierópolis. E a cidade de Hierópolis, diferente da cidade de Laodiceia, ela não tinha somente nascentes de água, mas ela tinha nascentes de águas termais. Quando eu vim para aqui, para Dias Dávila, os irmãos me contaram que no rio aqui, em Baçaí, o pessoal vinha tomar banho com a lama do rio, não é isso? Que muitos acreditavam que essa lama era medicinal. Salvo engano, na cidade do Jorro,
existem águas termais, e tem muita gente que vai para aquela região acreditando que aquelas águas também são medicinais. Essa era a realidade da cidade de Hierápolis. Só que nós não estamos falando da igreja que estava em Hierápolis, nós estamos falando da igreja que estava em Laodiceia. E aí o que acontecia? Como é que fazia para que esse povo bebesse água, para que esse povo consumisse água? O que fazia para que esse povo pudesse cozinhar, pudesse lavar os seus utensílios? Havia, amados, chamados arquedutos que levavam a água de Hierápolis até Laodiceia. E a água termal que saía quente de Hierápolis, ao chegar na cidade de Laodiceia, ela já não estava mais quente, ela já estava morna. Não estava quente para proporcionar um bom banho naquela região fria, e não estava fria o suficiente para que as pessoas pudessem beber e matar a sua sede, porque todo aquele que fazia isso sentia náuseas. E então Jesus utiliza essa ilustração da situação que era a água que chegava na cidade para exemplificar a situação daquela igreja. Não havia utilidade nenhuma para o reino de Deus. Todo aquele que bebesse daquela água sentia ânsia de vômito. Agora imagina, Deus olha para aquela igreja e diz: você é como essa água, e o seu comportamento em mim gera ânsia de vômito. Laodiceia, amados, não era quente, era uma igreja que não tinha fervor espiritual, era uma igreja que não tinha paixão por Cristo, era uma igreja que era completamente indiferente aos problemas de fato da sociedade. Sabe por que ela é indiferente aos problemas da sociedade? Porque ela era uma igreja abastarda, era uma igreja que tinha condições financeiras, era uma igreja que não vivia de fato a realidade que a igreja de Filadélfia vivenciava. Era uma igreja que não vivia as mesmas dificuldades que a igreja de Esmirna vivenciava. Era uma igreja que não sofria perseguições, porque a sua condição financeira tinha influência tal que eles não eram mexidos, que eles não eram perseguidos, que eles não eram alvos de preconceito, como as demais igrejas vivenciavam. Semana passada eu falei aqui para os irmãos, quinta-feira eu falei aqui para os irmãos, quando o mundo nos aplaude, amados, existe algum problema. Não se chateie, não se irrite quando você é repreendido pela igreja, mas você pode vivenciar isso quando você é aplaudido pelo mundo. Porque quando a igreja te repreende, quando a igreja te orienta, cremos que a igreja ela tem a orientação que vem de Deus. Mas quando o mundo faz isso, a Bíblia nos diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A igreja, ela não era quente, ela era indiferente aos problemas da sociedade, era uma igreja que era acomodada com sua situação, mas também não era uma igreja que era fria. Era uma igreja que não havia rejeitado Jesus. Era uma igreja que não pensavam em seguir outro Deus. Era uma igreja que dizia que pregava o evangelho. Talvez você entrasse no templo de Laodiceia e visse o templo impecável, por causa da situação financeira daquela igreja. Mas como estavam os corações? Como estavam as vidas? Como estavam as pessoas? Como estava a preocupação daquela igreja com os mais pobres? Como estava a preocupação daquela igreja com a confrontação ao pecado? Como estava o coração daquela igreja em relação à comunhão mútua entre os irmãos? Era uma igreja que também não era.
É por isso que Cristo aponta como uma igreja morna, como uma igreja complacente, que gerava enjoo no estômago de Deus. O segundo ponto, irmãos, é que a autoestima da igreja de Laodiceia era diferente da opinião de Deus. E aí eu trago a ideia de autoestima como a autoavaliação que Laodiceia tinha, que a igreja de Laodiceia tinha de si mesma, era diferente da avaliação que Deus tinha dela. O que é que você pensa de você mesmo? Quem é você? Será que a resposta que Deus tem em relação a essa pergunta tem concordância com aquilo que você pensa de você mesmo? Laodiceia tinha uma concepção a respeito dela, e quando nós vemos a opinião de Deus, é uma opinião completamente contrária. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Percebe a concepção que Laodiceia tinha de si mesmo? Percebe a autoestima de Laodiceia? Não, eu sou uma igreja rica. Eu sou uma igreja que tenho tudo o que eu quero. Eu não passo dificuldades. Se eu quiser comprar, eu compro. Se eu quiser mandar fazer, eu faço. E aí então, Jesus diz para ela: você não sabe que tu és uma desgraçada, que você é pobre, que você é cega, e que você está nua. A concepção que você tem de si mesmo é uma concepção completamente equivocada. A sua visão está comprometida. A sua riqueza está baseada em algo que é completamente perecível. E aí me faz lembrar a expressão de Jesus, né? Não guarde tesouro aonde o ladrão rouba e mina, né? Mas guarde o teu tesouro no céu. Onde é que está o teu tesouro? Onde é que está a tua riqueza? A igreja, amados, também desfrutava da prosperidade daquela cidade. A cidade era uma cidade financeiramente muito rica, e a igreja também é uma cidade muito rica. E em momento nenhum, amados, a Bíblia ela vai condenar o enriquecimento, a igreja vai condenar a prosperidade. A expressão shalom, por exemplo, lá no Antigo Testamento, que nós utilizamos muito como paz, ela também tem sentido de prosperidade. Um dos muitos sentidos da expressão shalom é prosperidade. Mas existe um problema quando a prosperidade ela ofusca a sua autoestima, e você passa a confiar em si mesmo e deixa de confiar em Deus. E essa era a realidade da igreja de Laodiceia. Eu me lembro na minha conversão, momentos antes da minha conversão, uma pessoa da minha família descobriu que eu havia me tornado cristão e se rebelou contra, chamou os meus pais e disse que não era para os meus pais. Eu tinha 16 anos na época, disse que meus pais não deveriam deixar eu ir para a igreja porque era um absurdo. E ali o novo convertido é bastante ousado, né? Está ali com o primeiro amor, né? Pulsando no coração. E eu comecei a pregar o evangelho e aquela pessoa olhou para mim e disse assim: o meu Deus está no meu bolso, é o meu dinheiro. O grande problema, amados, é que essa expressão eu ouvi de uma pessoa descrente. Só que em Laodiceia, a carta não foi enviada para a cidade. A carta foi enviada para a igreja. E dentro da igreja existiam pessoas que tinham essa mesma concepção. A igreja desfrutava, amados, dessa riqueza. E o grande problema é quando o homem passa a confiar em si mesmo, o homem passa a confiar nos seus bens materiais, o homem passa a confiar nos seus recursos, e esquece de que ele é dependente de Deus. E quantas pessoas, amados, se afastam de Deus por causa dos seus bens materiais? Quantas pessoas vêm para a igreja e ora e pede a Deus uma bênção, e está passando por dificuldade, e está desempregado, e está na igreja todos os dias, todos os trabalhos da igreja ela está ali apoiando, mas quando Deus abençoa, simplesmente essa pessoa se afasta e diz que está sem tempo.
e diz que por algum motivo ela não pode vir, e se esquece daquilo que de fato Deus fez na sua vida, e se esquece de que de fato é Deus quem te sustenta, de que Deus é que tem você em teus braços. Laodiceia dizia: eu sou rico, e eu não preciso de nada. Era isso que Jesus ouvia da igreja de Laodiceia. Mas a realidade era outra. Enquanto Laodiceia dizia: eu tenho dinheiro, eu sou rico, Deus olhava para aquela igreja e dizia: ela é miserável, ela é pobre, ela está cega, e ela está nua. E é essa a realidade do homem, amados, diante de Deus. A principal fonte de renda que aquela cidade tinha, Deus utiliza exatamente como espelho para mostrar para aquela cidade, para mostrar para aquela igreja, que a condição que ela tinha, que a condição que ela vivia, não correspondia à realidade. A cidade produzia lã da melhor qualidade, a cidade produzia roupas da melhor qualidade, e Jesus então olha para a igreja e diz: você está nua. A cidade dizia que era rica, e isso resplandecia também na igreja, e Jesus dizia: você é miserável, você é pobre. A cidade era conhecida por causa da medicina ocular, por causa dos colírios que aquela cidade produzia e exportava para outras regiões. E Jesus então diz para ela: você está cega, você tem tudo aí nas suas mãos, mas para você nada disso faz sentido, porque você se apega a questões materiais, mas o que eu tenho para você é completamente espiritual. 1 João, capítulo 2, verso 15. O amor ao dinheiro, amados, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desvaneiam da fé e se transpassam em si mesmos com muitas dores. E aí quando a gente vai para a carta de 1 João, primeira carta a João, capítulo 2, verso 15, João vai dizer: não amem o mundo, nem aquilo que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Existem crentes, amados, que se comportam como se fossem verdadeiros ateus, que agem como se Deus não existisse, as suas bocas saem um amém, saem um aleluia, como jargões religiosos, mas a atitude, mas o comportamento diz completamente o contrário. São filhos espirituais da igreja de Laodiceia, uma igreja corrupta que historicamente negociava com o mundo para que ela não sofresse perseguição. E isso gerava enjoo ao estômago de Deus. Terceiro ponto, Jesus deu um conselho à igreja de Laodiceia. O texto encerra com Jesus dizendo assim: olha, eu repreendo aqueles que eu amo. Se você vê o teu filho, se você vê a tua filha fazendo algo de errado, você vai simplesmente lavar as suas mãos e deixar com que ele quebre a cara? Ou você vai repreender, você vai chamar a atenção, você vai dizer que ele está errado, para que ele possa seguir o caminho correto? Se você faz isso, é porque você ama. E é exatamente essa expressão que é utilizada por Jesus: eu repreendo aqueles que eu amo. E por que eu faço isso? Eu dou um conselho para você, Laodiceia: vá fazer compra. Olha o conselho que Jesus dá: vai fazer compra.
Mas que compra é essa que Jesus manda ela fazer? Você precisa comprar 3 elementos. E o interessante, amados, é que esses 3 elementos eram também comuns na cidade de Laodiceia, mas Jesus diz para ela assim: olha, igreja, eu não quero que você compre isso na cidade, não, eu quero que você compre isso de mim. Eu quero que você requira isso de mim. Eu quero que você busque isso de Deus. E a primeira coisa que Jesus manda com que eles comprem, a gente vai ver aqui no verso 18, verso 19. Eu te aconselho que compres de mim, a primeira coisa, ouro provado no fogo, para que você realmente enriqueça. A riqueza, amados, importante não é a riqueza material. Vestidos de branco, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que você possa também comprar colírio para ungir os seus olhos, e daí então você possa enxergar. Porque eu repreendo e castigo todos aqueles que amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te dessa tua condição. Jesus manda com que ela compre esses 3 elementos. Esses 3 elementos eram comuns na cidade de Laodiceia. Mas Jesus disse assim: compre isso de mim. Ouro provado no fogo. Olha só o que é que nos diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como fogo que prova o ouro. Assim, a sua fé está sendo sempre experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará no louvor, glória e honra, no dia em que Cristo for revelado. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: você precisa ter fé. O ouro provado no fogo é a fé que nós precisamos desenvolver, amados, em Cristo Jesus. É a fé que é concedida por Deus. É a fé que aquela igreja havia perdido com o passar do tempo, com o seu enriquecimento. É a fé não natural que todos os homens têm, mas a fé salvadora que nos faz de fato entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus em amor e em paixão por Ele. É a fé que nos faz amar ao próximo como se fosse a nós mesmos. É a fé que nos conduz de fato à presença de Deus. É a fé sobrenatural. E se quisermos ter comunhão com Deus, essa comunhão ela só vem por intermédio da fé. Vestidos brancos é o segundo elemento o qual Jesus manda com que a igreja de Laodiceia compre. Apocalipse capítulo 3, verso 4, mas também tem em Sardes, lá na igreja de Sardes, pessoas que não se contaminaram, que não sujaram seus vestidos, e andarão comigo vestidos de branco, porque elas são dignas disso. Jesus utiliza a situação da igreja de Sardes para chamar a atenção da igreja de Laodiceia. Laodiceia, sabe lá, o pessoal de Sardes, que anda de vestes brancas, isso aqui não é literal não, viu, irmãos? Só que é sentido figurado. As vestes brancas têm sentido de purificação. As vestes brancas têm sentido de justificação. Sabe aqueles crentes lá de Sardes que não se dobraram diante do mundo? Que foram fiéis, eles foram justificados pelo sangue de Jesus, e vocês precisam também alcançar essa justificação, sendo que a justificação é dada pelo próprio Jesus. Então ele está dizendo assim: olha, vocês precisam de fato reconhecer a soberania de Deus sobre a vida de vocês. Vocês precisam compreender que Deus, Ele é o único Deus das suas vidas. Vocês precisam compreender que Deus é aquele que é maior do que o dinheiro que você tem.
aceitação diante de Deus. Laodiceia tinha que reconhecer somente Jesus como Senhor das suas vidas, como Senhor daquela igreja. As riquezas que aquela igreja tinha, os bens que aquela igreja tinha, não eram suficientes para que ela pudesse comprar as vestes brancas que somente Deus podia conceder. Terceiro e último elemento, o qual Jesus aconselha a igreja de Laodiceia a comprar, é colírio. Abra sua Bíblia em João, capítulo 16, verso 13. E logo após, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Olha só o que é que nos vai dizer João. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Colírio aqui, amados, é o Espírito Santo de Deus que aquela igreja já não tinha. Era a presença do Espírito Santo. Era a unção do Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas. O Espírito Santo é quem limpa os nossos olhos e nos permite enxergar. É quem nos permite enxergar os nossos pecados. Nos permite enxergar a nossa condição desastrosa diante de Deus. E aquela igreja estava numa situação desastrosa, mas ela achava outra coisa. Porque o Espírito Santo já estava afastado daquelas pessoas. É o Espírito Santo que ilumina os nossos caminhos, que ilumina a nossa vida, que nos faz desviar do mal, que nos orienta a fazer aquilo que é correto. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 nos diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, para que não consigam ver a luz do Evangelho, a luz das boas novas, no entendimento, para que a glória de Deus ela não seja revelada a essas pessoas. O inimigo, Satanás, por meio do pecado, cegou o entendimento das pessoas. E aí quando a gente vai lá para Atos, no capítulo 9, 17 e 18, vê como de fato o Espírito Santo é o colírio, o qual Jesus manda com que aquela igreja compre e use, para que ela pudesse ter uma visão real da sua condição. Olha só o que é que nos diz Atos capítulo 17, verso 18. Capítulo 9, verso 17, verso 18. Ananias, então, ele foi se encontrar com Saulo. Saulo havia encontrado com Jesus na entrada da cidade de Damasco. Paulo ficou cego, e Deus então manda com que Ananias fosse até Saulo, né, para que ele ouvisse ali a palavra do Evangelho. Ananias foi então, se encontrou com Saulo, e ao impor as mãos sobre ele disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar, e fique cheio do Espírito Santo. E no mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e a sua visão foi restaurada. E então ele se levantou e foi batizado. Achava que tinha tudo, mas ela não conseguia enxergar a sua real condição. Ela não conseguia enxergar a sua mornidão espiritual. Quarto e último ponto: Deus estava disposto a ter comunhão com Laodiceia. Verso 30, verso 20. Preste atenção. Eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e juntos faremos uma refeição como se fôssemos amigos. Em algumas traduções vai dizer: juntos
cearemos. Jesus está à porta. Não há sentido, irmãos, a existência de uma igreja sem a presença de Jesus. E Pedro teve consciência disso quando Jesus falou a respeito da sua palavra, a base para a constituição da igreja. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não há igreja sem Jesus. Jesus falou a Laodiceia, amados, como alguém que não estava lá dentro, alguém que estava do lado de fora. Imagina uma igreja sem Jesus. O problema é que nos dias de hoje, é só a gente ligar a TV e na internet, e a gente vê certos comportamentos que questionamos se de fato Jesus está no meio de alguma dessas igrejas. Mas que nós possamos nos autoanalisar. Jesus fala a Laodiceia como alguém que não estava lá dentro dela, alguém que estava do lado de fora, batendo na porta, ansioso para que pudesse alguém ouvir, para que alguém pudesse abrir a porta, para que ele pudesse entrar, para que ele pudesse mudar a realidade daquela igreja, mudar a realidade daquelas pessoas. E infelizmente, amados, essa é a realidade de muitas igrejas. Igrejas ricas, igrejas gloriosas com templos suntuosos, mas igrejas que não têm a presença de Deus. Igrejas que Jesus não está dentro dela. Igrejas que são mornas espirituais. Igrejas que confiam muito mais no seu sustento, no seu dinheiro, do que de fato no Espírito Santo de Deus, confiante em sua influência, mas não confiante no Deus que criou todas as coisas. Todo mundo está dentro dessa igreja, menos Jesus. Jesus está fora, batendo na porta, ansioso para que alguém possa ouvir, abrir, e para que ali dentro Jesus possa fazer morada e transformar a realidade dessas pessoas. Para muitos teólogos, amados, há um simbolismo nas 7 igrejas do Apocalipse. Alguns vão dizer que essas 7 igrejas representam 7 fases na história. E a igreja de Laodiceia seria a última fase. A fase que antecede a vinda de Jesus. E é uma igreja morna. Uma igreja corrupta. Uma igreja que tem amor ao dinheiro. Uma igreja arrogante por causa disso. Uma igreja que se associa ao mundo. Uma igreja que embrulha o estômago de Deus, ao ponto de causar náuseas e vômito. Deus está do lado de fora dessa igreja, batendo, desejando que possa entrar. É importante, amados, nós compreendermos que é necessário não só termos um relacionamento com Deus, mas esse simples relacionamento precisa se transformar em compromisso. E era exatamente essa realidade a qual Cristo está trazendo para a igreja de Laodiceia, para que ela pudesse cair na real e compreender que aquele comportamento dela estava levando ela para o inferno. Que cada um de nós possamos analisar as nossas vidas. Que cada um de nós possamos buscar de Deus a transformação, compreendendo que aquela carta não foi escrita para a cidade, mas foi escrita para a igreja. E infelizmente, dentro das igrejas, existem pessoas que se comportam da mesma forma. Que nós possamos, em Cristo Jesus, compreender a expressão dita por Jesus: repreendo aquele que amo. E compreender que Jesus é aquele que nos dá a possibilidade de fato, entregarmos as nossas vidas por completo e servirmos a Ele em sincera santidade e perfeição. Amém? Vamos orar?
Querido Deus e amado Pai, Deus, nós louvamos ao Senhor, porque chegamos então, Pai, ao fim dessa série de mensagens, baseadas, Senhor, nas cartas de João ao Apocalipse. E cremos, Deus, desde a primeira carta de Éfeso que nós estudamos, até a carta de Laodiceia que nós acabamos de ver, Senhor, o Senhor Deus tem falado aos nossos corações. O Senhor Deus tem nos orientado, o Senhor Deus tem nos repreendido naquilo que for necessário. O Senhor Deus tem falado aos nossos corações e nos fortalecido, porque a Tua palavra, ó Deus, é o nosso alimento. A Tua palavra, Senhor, é o alimento da Tua igreja. A Tua palavra, Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É ela que nos coloca, Senhor, de fato, no caminho onde nós devemos andar. Como nos diz, Senhor, lá no Salmo, que o Senhor é aquele que nos guia pelas veredas da justiça. E isso é feito, Deus, por intermédio da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que nós possamos aprender também com a igreja de Laodiceia. Que o Senhor possa, ó Pai, transformar a cada um de nós, Senhor, se assim nos espelhamos, se assim nos identificamos com algum ponto relacionado, Deus, a essa igreja. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, Pai. Que o Senhor Deus possa nos ajudar, Senhor, a comprarmos ouro do Senhor, que representa a Tua fé. A comprarmos, ó Deus, roupas brancas, vestes brancas, que representa, Deus, a nossa justificação, o nosso reconhecimento de Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas, que nos resgata, Senhor, do pecado e nos coloca, Deus, numa posição satisfatória, numa posição privilegiada, Senhor, que nós não merecemos, mas mesmo assim, Deus, por meio da Tua infinita graça, o Senhor nos coloca, Senhor, naquele lugar. Que nós possamos, ó Deus, comprar do Senhor colírio, que representa, Deus, a presença do Teu Espírito em nossas vidas. O Teu Espírito, Senhor, que nos orienta, o Teu Espírito, Senhor, que nos guia, o Teu Espírito, Senhor, que nos conforta, o Teu Espírito, Senhor, que nos consola e que nos mostra, Senhor, de uma forma toda especial e toda pessoal, ó Deus, aquilo que nós devemos fazer. Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa todos os dias, Senhor, nos orientar. Que o Senhor possa todos os dias, Senhor, nos ensinar. Que o Senhor possa, ó Deus, todos os dias nos repreender. De forma, Senhor, que nós possamos extrair todas as verdades positivas, Senhor, das 7 igrejas que nós estudamos, Senhor, durante esse período. E que nós possamos também, Deus, aprender com os pontos negativos e não cometermos, Senhor. Sabemos, Deus, que somos falhos, que somos fracos, que somos limitados, mas se tivermos, ó Deus, a Tua riqueza, se tivermos, Senhor, a Tua justificação, e se tivermos, ó Deus, o Teu Espírito, nós estamos, ó Deus, em Tuas mãos, orientados e guardados pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.